Olá, minha gente! Olha, Ariel Lazari se mostra como o apologista mais calmo que eu conheço, mais paciente. Depois o pessoal fala que é o diácono que é paciente, né? Eu vou fazer um react raiz aqui hoje desse novo debate do Ariel Lazari com 25 protestantes. Algumas figurinhas repetidas, né? Como essa protestante aí. Mas nós vamos aqui analisar. Eu não assisti nada desse debate, foi lançado ontem. Não pude acessar e nós vamos responder hoje aqui apenas com a Bíblia aqui. E vamos ver se os argumentos do Ariel aí foram bons, como sempre foram até aqui, né? E, sobretudo, analisar aí as argumentações protestantes. Não sai daí. Será que vem coisa boa por aí? Vamos ver. Muito bem, então nós temos aí esse novo debate do Ariel Lazari, que por sinal parece ter sido bom, pelo que eu estou vendo nos comentários, mas eu não pude assistir, né, esse debate ainda, até porque também é bem recente, saiu ontem, e quero fazer aqui uma reação assim, raiz com vocês, né? Vamos ver aqui se os argumentos são bons, né, de verdade, e responder aqui à luz das Sagradas Escrituras. Vamos ver aqui as argumentações de um e de outro. Claro, vamos analisar também as argumentações do senhor Ariel Lazari. Vamos lá, vamos colocar aqui no início, que sempre tem aquele trailer no início, né? Vamos ver aqui o que acontece. Cadê aqui? Você tá falando sério? Você acha que São Paulo era deprimido? Ele fala que era feliz? Ele falou que era feliz. Conquistou a coroa da sua glória. Conquistou a coroa da glória porque ele dedicou a sua vida a Cristo, mas ele com certeza vivia uma vida ali sozinho, passou por um período antes da conversão de perseguidor, Mas depois reconheceu. É a pessoa que perdeu esperança nas coisas. Você acha que São Paulo perdeu a esperança? Dizer que um apóstolo de Jesus Cristo era deprimido, realmente eu não esperava por essa. Não, claro ouvir que isso não. aqui. Mateus 11:1. Calma, Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. João Batista anunciou, abriu o caminho, preparou, apontou literalmente. Continua lendo. Esse é o olha lá, Cordeiro de continua Deus lendo. que tira o pecado do mundo. Acabou de ler no meio o versículo. Não, eu só tô Querida, católica. por que você não tá lendo o versículo todo? Eu tô bem curioso com isso agora, tá me intrigando. Por que lê então pra gente? Você tá com ele aberto? Lê aí. Não. E vão me agora ensinando preceitos e doutrinas que são de quem? Humanas, por Dos exemplo, homens. Lutero, né? Ele fez isso. Então, Umas figurinhas repetidas, né? Esse pessoal tudo aí já participou de debate, né? Nesses debates de um contra tantos. o que é dos homens? Ele ensinou Nós seguimos modernidade, Lutero? revolução. Nós seguimos a tradição de Lutero? Não, nós não seguimos a Vocês tradição seguem de o Lutero. modus operandi de Nós Lutero. É claro que segue, né? E o sola Escritura, o sola fide, o sola Deo Glória, o sola Christus, que vocês apregoam. Isso tudo quem inventou foi Lutero, né? As 95 teses de Lutero, vocês seguem sim. seguimos O o modo que está de pensar contido dele, na né? Bíblia Sagrada, porque entendemos que Nós quem? toda Qual das 40 mil? Como? Qual das 40 mil denominações seguem o que tá na Bíblia? Não, de novo, você vai entrar nesse tema, Mas vamos falar sobre isso depois. Vamos ver aí o que vem aí. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver. Meu nome é Ariel Lazari, eu sou arqueólogo, sou católico e vim hoje debater com 15 protestantes aqui no Redcast. A minha primeira afirmação é: a Então, agora é 15, né? Virgem Maria está acima de toda criatura, inclusive acima dos anjos. É óbvio, né? Oi, Ariel. Tudo bem? Tudo bem, eu sou a Mariana Barros. Prazer vê-la de novo. Prazer é meu. Me lembra a sua denominação? A minha denominação é a protestante, né? Sim, Todos aqui mas- somos protestantes. Não, isso não é denominação. Ele está falando dentro do protestantismo. Qual a vertente a senhora segue? É batista, é adventista, é testemunha de Jeová, e não venha dizer que testemunha de Jeová não é protestante porque eles vão discordar de vocês, né? Ou é luterana, anglicana, você tem uma visão calvinista ou arminiana, né? E aí? E aí? Vamos ver o que ela responde. Então, quando você fala da gente, Sim. você coloca a gente no protestantismo. É que tem né? coisas que estão em Que não comum, é outras fundamental, são, né? outras são diferentes, Liturgia, né? usos e costumes não são fundamentais. Não, mas tem coisas que não são A de gente é liturgia e que unido. divergem, né? Por exemplo, tem um pastor presbiteriano aqui, ele batiza crianças. Outros aqui acham que criança não deve ser batizada. Então é importante eu saber qual é essa Boa, denominação. Ariel! Eu sa- É aquela argumentação, né? De sempre. E é uma visão que poucas vezes eu vi as pessoas utilizarem, e eu já utilizei várias vezes. Imagina uma mesa, ali tem o batista,
que não acredita no pedobatismo. Tem ali também o Testemunho de Jeová que vai dizer que Jesus é um semideus. Aí já vai entrar o adventista defendendo o sábado. Aí na outra ponta já vai ter um protestante que acredita no pedobatismo, o batismo de criança. E o Ariel já pegou ela aqui no início, né? Saber o que você pensa no geral e a partir do que nós temos em comum eu construí o raciocínio. Entendeu? Nós não temos uniformidade humana, mas nós temos unidade espiritual. Nos fundamentos nós somos unidos. Mas isso não é verdade, né? Por exemplo, tem que batizar a criança, sim ou não? Isso mas é uma isso coisa essencial, mal? né? Batizar a criança é uma coisa mal? Não, uma coisa muito, pra mim é uma coisa necessária, inclusive. O tema é Maria. Para alguns é uma coisa mal, sim. Eles vão afirmar que a criança não tem cognitivo, não tem consciência, não pode se arrepender dos pecados. Esquecem que, nesse caso, a igreja administra o sacramento para que o pecado original, a mancha do pecado original, seja apagada. Então, para alguns no protestantismo é equivocado e ruim batizar a criança, sim. Essa moça, eu acho que não sabe o que disse. Não, mas se um diz que é necessário batizar e o outro não, é importante a gente falar um pouco disso aqui agora. Uns guardam até pros sábado, os próximos que outros vão entrar. não. Isso, mas Quer um diz que é essencial guardar o sábado, o outro não. Fazer tudo para a glória de mas Deus. você tem vergonha da sua denominação? Não, nem um pouco. Então Isso é Curitiba. É, porque eu acho importante a gente falar isso. Aí ele pegou ela, ele praticamente a forçou dizer a verdade. Então agora ela disse a igreja dela. Por que já não disse lá no início, esse papinho, eu sou protestante? Não, a pergunta dele foi bem específica, de qual denominação você era. Eu sou de uma denominação reformada, Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, não tenho nenhuma vergonha da minha denominação, só quis mostrar que a denominação não importa, só Afinal isso. de contas, os mártires morreram dizendo que são católicos, né? Então queria que vocês falassem a denominação de vocês. Católico no sentido mundial, não romano, olha né? Só. Não sei que o pessoal deu risada, né? Porque os mártires morreram sim pela causa da Igreja Católica. São Policarpo, inclusive, teve os restos mortais, né, venerados ali como relíquias. Então, não tem para onde correr. Santo Irineu de Leão, ele apregoou uma igreja que era romana. Santo Inácio de Antioquia morreu como bispo da igreja romana. Me ajuda, né? Mártires que morreram no Japão, por exemplo, os jesuítas, diziam que eram católicos. Ou aqueles católicos que são do romanos ou católicos mundiais? Os jesuítas são uma ordem religiosa de qual igreja? Igreja Católica Apostólica Romana. Pesquise, minha filha. A palavra católica é uma igreja mundial. Unidos ao Papa. Unidos ao Papa? Sim, são romanos, unidos ao Papa, sim. Por exemplo, os mártires que são do tempo de Constantino, por exemplo. O pessoal vai me tirar e a gente não falou de Maria. Podemos falar, mas é importante dizer a denominação. Que bom que você hoje... Foi ela que entrou nessa questão, né? De questionar ali a catolicidade dos pais da igreja, e sobretudo ali o pessoal tudo atrás riu também. Falou aqui pra gente, muito Sim, obrigado. Não tenho vergonha nenhuma. O pessoal de Curitiba, pode argumentar. isso é Curitiba. Bom, a tua afirmação, infelizmente, não é bíblica, né? Maria, sem sombra de dúvidas, foi a mulher mais importante de todos os tempos. É uma mulher agraciada, sim, por ter esse privilégio de gerar o nosso Deus. Certo, geral. Ela cooperou para a obra da cruz. Assim como Paulo, assim como Pedro, Abraão, Moisés. Jesus nunca disse, a minha mãe é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não, isso eu aplaudo, né? Verdade. Então, Lucas 11... Fim do debate! Lucas Fim 11, do 27. debate por quê? Ela afirmar que Pedro, Paulo, os mártires tiveram o mesmo papel e cooperação na obra da salvação é falso, porque nenhum desses, e sobretudo as mulheres enaltecidas na Sagrada Escritura, nenhuma delas também gerou o Verbo encarnado no ventre. Então a cooperação de Maria para a obra de salvação é muito maior do que de qualquer santo ou santa que existiu. Volto a dizer, Santo Efrem vai dizer, todos os homens, repito, todos os homens, ao orar, olham para o céu. Maria olhou para a barriga, porque ela portou o Verbo encarnado. Então não se compara a cooperação, a ajuda que todos os santos da história, inclusive os pais da igreja, deram para a obra da salvação com aquela que Maria deu. Não tem para onde correr. E isso colabora com a afirmação do Ariel, o primeiro tema que ele coloca. Maria é a maior das criaturas e está também acima dos anjos e dos santos. Por isso que São Luís Maria Grignon de Montfort vai dizer, debaixo de Deus Maria é um átomo, mas o que somos nós debaixo de Maria? Basta comparar a cooperação que inclusive essa jovem protestante dá para a obra de salvação. Nunca se equalizará aquela que Maria deu. Não tem para onde correr. Né? Uma mulher chega a exaltar Maria e Jesus, assim, a mulher diz assim, bem-aventurado o ventre que te trouxe. Sim.
E o que Jesus responde? Antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e os guardam. Eu adoro essa Sério? passagem. Você Lucas sabe por que eu gosto muito 8,19. dessa passagem? Porque uma mulher tentou exaltar Maria pela característica humana que E ela Jesus tem, já ou cortou. seja, de sangue. Né? Sim, Porque ela tem porque o o mesmo reino não é sangue. sangue biológico. Ela seria uma mulher muito agraciada. Ela Mas é. Jesus ele corrige a glória de Maria. Não é que ela Glória tem de o mesmo Maria. sim. Você não tem glória como cristã? Você não recebe a glória de Deus? Nesse sentido, que não Você existe recebe? nada que não passe por ela, tudo que eu tenho eu consagro a ela, não. Não, você não tem glória que recebe de Deus. Por que Lucas que você- 8,19. Mas peraí, por que você se incomodou de eu dizer que Nossa Senhora tem uma glória que Nem ela um recebe de pouco, Deus? ela é agraciada. É isso que eu não Mas consigo ela não entender tem da... glória igual Vocês Cristo. reparem que quando é glória sua, pode ser. Quando é de Nossa Senhora... Não, pra nós não. Vamos Nós ver não. aqui. Toda que- glória a Deus. Então Lucas vamos lá. 8,19. Mas Jesus... Aqui nesse ponto do evangelho, eu acho que o Ariel podia ter explicado melhor, tá? Uma argumentação mais profunda. Talvez venha aqui para frente, mas eu quero já comentar aqui, porque nesse momento aqui ele já tinha que ter argumentado isso. Quando aquela mulher enaltece a parte humana de Maria e Cristo faz uma correção, Cristo não ignorou também nem a parte humana. Ele vai falar assim, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Né? Também tem essa questão, benditos os seios que te amamentaram, Jesus faz essa correção também, mostrando a família numa ordem espiritual como sendo mais importante do que aquela biológica. Tanto é que o Evangelho de Jesus vai dizer, né, mesmo que a tua mãe tivesse te abandonado, eu jamais te abandonaria. Mas se aqueles que fazem a vontade do Senhor, na ótica espiritual que Cristo mesmo ensinou, é que fazem parte da sua família, Maria faz parte de forma dupla da vida de Jesus, da família de Jesus. Porque ela também é aquela que é referência em fazer a vontade do Senhor. Porque foi ela que disse, a partir de Lucas capítulo 1, quando ela vai responder aquele momento da anunciação do anjo Gabriel. E ela vai dizer, Et antila domini fiat mi secundo verbum tuum. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, a sua vontade. Então Maria é mãe na ordem biológica e também mãe na ordem espiritual, segundo o critério do próprio Cristo, porque ela é aquela que faz a vontade do Senhor. Fim do debate. Aqui já acabaria a argumentação da protestante. Depois ele corrige uma coisa, você vai passar por essa passagem tão fala aí bonita, rapidinho, vamos aprofundar nela, né? mais coisa pra falar. Então, a glória que Maria recebe é a glória dela ter feito a vontade de Deus, que é o que nós temos em Lucas 1, quando ela responde ao anjo aqui no versículo 35. Então não só ela, como 38, Moisés, ela também eis recebeu aqui, essa glória. porque receberam. foi soberano Cada no um reino. recebeu a glória num nível. Nossa, e assim, ó, se eu soubesse que ele ia falar isso, eu nem tinha respondido. Por isso que é um react raiz, tá vendo? O Ariel respondeu justamente o que eu achei que ele já tinha que ter respondido lá no início. É porque ele fez uma contextualização. Então, assim, decepção zero com a resposta do Ariel. Ele respondeu o que eu responderia. Recebeu mais. Onde Mas tá Nossa escrito? Senhora, a passagem que eu queria trazer é, em Lucas 1, quando o anjo vem e encontra Nossa Senhora, o que ele diz? Ave cheia de graça, ou salve agraciada, depende da versão que a gente está lendo. O Senhor é gente, eu nem convosco. falei. Aí você falou tanto que não deu tempo de eu falar, entendeu? Termina de argumentar, não deu tempo dele falar, olha, Maria é duplamente mãe de Cristo, por fazer a vontade dele e também por ser mãe biológica. Tudo bom? Prazer conhecê-lo. Seu nome? Emerson Scarelli. De qual denominação? Pentecostal, Igreja Cristã Rologos. Muito bom, parabéns. Perfeito. Ariel, o tema apresentado por você é sobre a grandeza e a superioridade de Maria. Em relação às outras criaturas. Perfeito. Que chega até mesmo a ser maior que os anjos. Exatamente. É o que você disse, Sim, né? sim. Concordo com você plenamente que ela foi uma mulher muito importante, a mais agraciada e, quem sabe, de todas as mulheres, a maior. Não, quem sabe não, né? Quem sabe é o Espírito Santo, que fala aqui A em gente Lucas 1. precisa ver dentro da Bendita. Escritura. Nossa, então isso, ó. Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, diz aqui, ó, em Lucas 1, no versículo 31. Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então você pode falar com certeza, biblicamente, que ela é maior das mulheres. O termo grego, reharitomene, Sim. fala a respeito de favorecido. Mas aqui não é raritomene. Agora, Não. O que haritomene é um particípio perfeito. Ele é perfeito porque aquele estado do passado, a graça que está no passado também está no presente e vai continuar no futuro, com um estado permanente. É um particípio perfeito, né? Ativo porque a graça não é de Maria, a graça é de Deus, mas não é esse lance aí de favorecida, não, de agraciada. Lutero reconheceu esse erro, esse equívoco tremendo na sua missiva de tradução. O termo aqui é cheia da graça. A Bíblia do século V, de São Jerônimo, e graças
a São Jerônimo, vocês, protestantes também têm acesso à Bíblia, vai dizer gratia plena, é uma plenitude da graça. Tá? E os especialistas em grego vão dizer, é um estado no passado, no presente e no futuro, ela é cheia de graça permanentemente, efeitos contínuos, tá? E que isso não vai mudar. Então Ariel está certo. E o Espírito Santo é que deixa isso bem claro na história da salvação, que Maria é cheia da graça. Né? A Em gente tá que falando... conceito Mas peraí, por que você trouxe esse termo, se não é o que a gente está de vendo aqui Lucas agora? 1:28? Então a gente vai voltar. Você concorda comigo que aqui, em Lucas Diante 1, das mulheres, sim. diante de todas as mulheres, ela é maior? Você Concordo, concorda? lógico, ela gerou o Salvador. Muito bom. Ótimo. Todavia, isso não apresenta a ela o caminho que você apresenta dela ser maior que os anjos e receber adoração. Por quê? Dentro Não, mas da vamos lá, Escritura mas Sagrada só pra do gente- Novo Testamento, Pra gente ter um terreno dentre as comum. mulheres, sim. Um terreno comum. Dentre as mulheres. Mas aonde que na afirmação do Ariel ele falou que nós devemos adorar Maria? Pelo fato dela estar acima dos anjos. Nós adoramos aos anjos? Não. Meu Deus, está tudo dentro do mesmo contexto, né? Do mesmo contexto de veneração e adoração que eles fazem essa confusão tremenda. Mulheres, Maria é a maior de todas. Óbvio, ela gerou o Salvador. Muito bom. Quanto a isso, Sensacional. nós, protestantes, não temos problemas. Não, né? alguns têm. A grande questão, Alguns quem sabe por ser religioso demais, Todos, bíblico. mas vamos lá, todos aqui concordam que Maria é a maior de todas as mulheres? Sim, é lógico Parabéns. que ela gerou o Salvador. Muito bom, parabéns. Viu como a Muito gente já está se entendendo, Ariel? bom. Não, esse é um debate bom, que a gente consegue avançar. Agora vamos Muito lá. A grande questão é a parte de divinizá-la. A mariolatria que nasce entre 500 e 700 depois de Cristo. Esse é o grande problema para nós cristãos Você que diz que trabalhamos o conceito de sola escritura. Se eu rezasse assim, a vossa proteção recorremos, santo tamanho de Deus, não desprezeis as súplicas que em nossa necessidade vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Não é bíblico. Isso aí é uma coisa que você diz que surgiu depois do século V? Não é bíblico. Mas você acabou de dizer que A tem uma grande espécie questão, o conceito de mariolatria, ele começa a acontecer entre 500 e 700 depois Não, de mas Cristo. essa oração, a gente tem Não é manuscritos algo- no Egito do século III. Tudo bem, perfeito, mas biblicamente falando... Não, só para eu corrigir a preciso informação que você trouxe. Você eu concorda que não é uma agradeço coisa por que aprender aparece com no século V. Mas, biblicamente... Como que biblicamente esta oração está equivocada? Será que pela questão dos rogos que os pais da igreja sempre ensinaram que Maria intercede? Porque a primeira parte, né, a vós recorremos, Santa Mãe de Deus, peraí, ela é mãe de Deus? Então nós não estamos falando de a posteriori, né, século VI, VII, aqui é o século V, no caso, 431, em Éfeso, a igreja vai fazer essa defesa, né, empreender essa defesa, essa apologética contra os ataques que vinham aí do pensamento do arianismo, e agora no nestorianismo, dizendo que não há ali as duas naturezas em Cristo, ou sobretudo que essas naturezas podem ser ali, no caso, extirpadas uma da outra. Isso é heresia, né? Então, a partir de questões como do concílio de Éfeso e também a postura de São Justino de Roma no século I, Santo Inácio de Antioquia, de Santo Irineu de Lyon, nós vamos ver sim a devoção mariana. E em nenhuma delas nós vamos ver ali a adoração a Maria, e sim a veneração, é diferente, né? Falando aonde está escrito que nós devemos, por exemplo, adorar a Maria, Não, isso não tem que orar adorar, a não. Maria, buscar a Maria, porque veja bem, Lucas 1:28 eu creio que nós já resolvemos. Ela é favorecida entre as mulheres. Eu queria falar mais uma coisa sobre Lucas 1:28, que é o que explica porque eu digo que ela é maior do que os anjos, inclusive, né? Em toda a escritura, quando um anjo aparece, ele traz a missão que Deus tem para a pessoa, e a pessoa, ela às vezes discute ali, fica na dúvida. Moisés mesmo, né, diz que era gago. Sim. Zacarias, alguns Sim, versículos sim, antes, claro. discute. Mas para Nossa Senhora, é a única vez que chega um anjo e diz assim, ó, salve agraciada. Ele não diz nem o nome, assim, salve Maria. Por exemplo, para Daniel, é dito, né, lá em Daniel, capítulo... E isso é verdade, ó, quando nós pegamos aqui Lucas 1:28, nós vamos ver isso, né? Caire Maria que haritomene o Kyrios ene metassu. Salve cheia de graça, o Senhor é contigo. E em nenhum momento onde o anjo aparece para alguém na Sagrada Escritura, há esse sentido dessa saudação, nesse nível aqui. Isso aqui os protestantes precisam explicar, porque o evangelista Lucas denotou de forma bem clara esta plenitude, esse termo que não se repete em lugar nenhum da Bíblia, o que haritomene. 10, que Sim, Daniel, homem muito amado por homem Deus. muito amado Então, por Deus, todavia, mas aqui ela ele é diz assim, ó, agraciada porque Deus a escolhe para um eu plano. concordo, mas isso a gente entendeu? concorda. Mas a grande questão, o problema Mas olha, é que olha que interessante, é aqui, o divinizar deixa eu Maria. só fechar acima de deixa eu anjos. fechar esse argumento. Então ele diz, ave cheia de graça, ave. Mas não é o que o texto bíblico fala. Depois, mas a é gente que volta. tá aqui, ave. Depois a gente volta. Tudo bom? Prazer, Joaquim. Prazer, Joaquim.
Que alegria. Ah, a gente já conversou por WhatsApp algumas vezes, não foi? Inclusive, você me disse que não ia participar de debates esse semestre. Que É verdade. Outro, Eu, inclusive, em casa, meu pai tava me zoando. Ele falou, ontem você me falou que ia ficar pelo menos umas 3 meses sem debater e já tá indo aí agora pra esse, né? Pois é. É um grande chamado de um apologeta, né? O protestante quis colocar ele ali em maus lençóis. Ah, você disse que não ia debater e veio debater. Ele debate quando ele quiser, ele muda de ideia quando ele quiser. E o apostolado dele é nesse sentido, então ele tem que debater sim. Ele pode, né, como leigo, participar desses vídeos aí. E que bom que ele está fazendo isso. O Júnior, eu recusava um convite do Júnior, saí lá da minha casa e vim aqui para conversar com vocês. Uma coisa é você debater num podcast qualquer e outra coisa é debater aqui, né? Não é bem isso não, acho que é mais o tipo de debate também, né? Ah lá, ele tocou no assunto de novo, como se o Ariel estivesse fugindo de debates, né? O tipo de... Eu acho que a gente não tem que depreciar dizendo que eu vou debater mais no Redcast que em outros lugares, é porque o lugar onde eu mais debati até hoje foi a rádio do César Cavalcante, né? Bom, então não cabe essa crítica. Mesmo tendo uma grande audiência, não tem a audiência que tem aqui. Mas vamos lá pro tema que é Maria. Né? Não, mas lá eu debati mais que aqui. Ele está afirmando que o Ariel está preocupado só com audiência, pelo que eu estou entendendo. E ali ele vai se lascar, porque eu já vi na mão dele o Glórias de Maria de Santo Afonso de Ligório, né? Vamos ver o que ele vai falar. Bom, eu sei, mas não é essa a questão é a Uma coisa que o seu audiência. argumento não tem sentido. Audiência. Que papinho, né? Você me permite, pastor Joaquim, né? Sim. Você permite terminar o argumento que eu estava falando ali com ele, na hora que ele saiu? Claro. Tava dizendo que é a primeira vez... é a primeira vez que aparece... É a primeira vez que vem um anjo e ele aparece assim e diz, ave cheia de graça. Acabou de até pegar meu Glória Glórias de Maria. A gente dizia ave naquela época, lá para César. Tem base, né? Ave César. Não era César que virava para um súdito e falava, ave súdito, né? O salve. Esse Aqui, tipo ó. de saudação que o anjo dá é inédito. Não é bobeira não, viu, Em pastor? geral, o anjo chega, chama o nome da pessoa, dá uma descrição ali, talvez uma qualidade que ela tenha, né? Como fez, por exemplo, com Josué, como fez com Daniel. Só que aqui ele diz salve, cheia de graça, o nome dela passa a ser cheia de graça. E logo depois é que ele fala o que ele diz para Josué, o que ele diz para Daniel e tudo mais. Que é o quê? O Senhor é convosco. O Senhor está contigo, né? Então é depois... É o que eu falei, é o único momento na Sagrada Escritura onde nós temos uma saudação neste nível, né? E utilizando esta plenitude da graça. De já mostrar para ela nesse ave, mostrar o inferior que diz para o superior, ave, que dá esse tipo de saudação. O anjo não vem como em outras situações só para dar uma mensagem e sair. Eu não Então sei é curioso qual isso. O anjo parece que ele tá assustado com o que ele vê na frente dele, que é uma mulher que ele chama de cheia de graça. Ok. Ele não usa, Já tô ninguém pedindo- mais tem esse eu nome nem comecei. na Bíblia. Eu nem comecei. Deixa ele falar um pouquinho, gente, pelo amor de Deus. Por favor. Não. É importante. É importante. Eu fechei que agora tenho o pra celular, falar. Olha caiu só. no chão, hein? Você disse que Maria é maior do que os anjos e você exaltou demais a Maria. Sim. Nós não somos contra Maria. Nós, evangélicos, respeitamos Maria e colocamos ela no devido lugar, coisa que a Igreja Católica não faz. Você conhece o Santo Afonso de Ligório? Conheço, claro, Você já leu esse livro? Esse não. Ah, precisa. Não, eu Maria, conheço, mas eu Maria esmaga a cabeça da serpente. Maria, coluna de nuvem de fogo. Toda a honra deve ser tributada a Maria. Maria, nossa medianeira. Maria, concebida sem pecado. Maria, rainha do céu. Maria, âncora da salvação. Maria, rainha de são misericórdia. vários títulos, Maria, pastor. protetora dos pecadores. Mas, pastor, olha Maria, só, o você senhor crê tá vindo que aqui. Maria Desculpa, morreu agora por isso você? aqui é uma coisa que é um problema. Você crê que Maria pra gente morreu por conversar. você? Não, vamos definir uma coisa primeiro. É Maria. Pra gente Você conversar tá fugindo do assunto? Você está fugindo do assunto. Não, porque você senhor. está dizendo o que a igreja, o que o Santo Afonso falou num livro dele. Mas peraí. E você não. Isso aqui é faixa refutar. Parece que não fizeram o trabalho de casa. E assim, Ariel, com todo respeito, eu admiro muito você. Tem que ler. Vai valer muito a pena. O que o pastor faz é pegar trechos totalmente isolados, assim como eles fazem também com a argumentação bíblica. Porque se você pegar esse livro, quando, por exemplo, Santo Afonso chama Maria de âncora da salvação, primeiro ele coloca Jesus como âncora da salvação e ele vai explicar aquilo que muitas vezes nós tentamos explicar na apologética, que Maria é importante para a salvação, portanto ela também pode ser chamada de âncora da salvação, mas num aspecto subordinado e secundário em relação a Jesus Cristo. É só ler o livro. Aí ele coloca títulos, como o Ariel bem identificou ali, de Nossa Senhora, e ele quer dizer que este ensinamento é magisterial, goza da infalibilidade papal, por exemplo. Isso aqui é uma literatura espiritual de um doutor mariano da igreja. A igreja reconhece o que Santo Afonso Maria de Ligório ensina neste livro, mas o que os protestantes fazem é deturpar, né? Então, qualquer página que eu abrir aqui vai estar falando de Jesus Cristo. Ó, eu abri aqui de forma aleatória. Ora, quanto mais não devemos crer que o Sumo Criador, destinando Maria para ser a mãe do seu próprio Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo, adornou a sua alma
de todas e mais belas qualidades, a fim de que fosse a habitação digna de Deus. Olha o tipo de linguagem que Santo Afonso usa para explicar a encarnação do Verbo, para explicar a importância de Nossa Senhora. Só que o protestante não vai pegar o livro e ler de verdade as falas de Santo Afonso Maria de Ligório de forma completa, para mostrar que ele não ensina aqui que nós devemos adorar Maria. Isso é falso. Eles vão pegar justamente frases isoladas, assim como fazem também com a questão bíblica. Então, eu desafio esse pastor a ler aí uma página sequer desse livro que não fale de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que ele mostre aqui a palavra adoração a Maria. Ele não consegue. Está respondendo a minha questão. A editora Santuário, você conhece? Mas a editora Santuário não é o Vaticano que escreve. Não, mas peraí. O Vaticano discorda de Santo Afonso de Ligório? O que eu tô te dizendo O Vaticano discorda? Nessa hora o Ariel tinha que responder o que eu falei. Não discorda. Não discorda. Tanto é que a igreja divulga essas obras. Só que o que o senhor leu aí foram frases sem contexto. Vou abrir aleatoriamente de novo, tá? Ó, para não falar que eu tô... Ó, isso aqui é o marca-página. Vou abrir de novo, ó. Vamos ler aqui. Vamos ler Santo Afonso Maria de Ligório. Tudo isso observou secretamente aquele cidadão que havia comprado os bens daquele perdulário. Ele está contando uma história de alguém que teve uma experiência com Jesus por meio da intercessão de Maria. Tendo visto a piedade que Maria usou com aquele pecador, e tendo uma única filha, deu-lhe por mulher, fazendo o herdeiro de todo o seu patrimônio. E assim a intercessão de Maria faz com que Cristo haja na vida daquele jovem que recuperou por meio da intercessão de Maria a graça de Deus e também os bens temporais. Está aqui na página 114 do Glória de Maria. O que ficou denotado aqui? Que Maria que realizou o milagre ou que Cristo realizou o milagre? É só ler o texto inteiro. O senhor não tem coragem de fazer isso, né? Acabou o tempo dele. Tem que sair mesmo, levantar do banco. Esse tipo de mentira aí a gente não admite, não. Tudo bom? Olá, tudo bem, Ariel? Prazer revê-la. Tami, não é isso? Tamis, isso. Vamos lá. Vamos partir de onde você parou. Achei bem interessante o exemplo que você deu como anjo salva Maria e tudo mais. Sim. Mas nós falamos, inclusive, sobre isso no último debate. Como que a gente cria teologia em cima de um único versículo, em cima de uma única saudação? A Igreja Não dá. Católica não faz isso, os protestantes fazem. Certo. Os protestantes acham que só está na Bíblia a coisa, Os nós não. protestantes fazem Fazem em todo lugar. Só olhar em volta a quantidade de igreja que tem, cada um esse é dá o uma próximo tema que a interpretação. gente vai conversar sobre. Mas eu digo assim, que vamos lá, nós, sobre Maria. Você quando um falou- católico traz uma coisa, não é que eu li a Bíblia e falei, ai caraca, olha só, então parece que Nossa Senhora realmente é a maior de todas. Não é isso. Nós já recebemos o ensinamento do magistério, que vem de geração em geração. Certo. Bispo que ensinou para Ok. bispo, para bispo, para bispo, até chegar nos apóstolos. Podemos agora? E isso está lá. na Bíblia, inclusive. Vamos lá. Você falou que Maria está acima dos anjos, certo? Sim. Baseado nessa ave, a saudação. Isso é uma forma de Nesse demonstrar ponto, que tem eu algo creio, diferente eu aqui. creio que Maria está acima dos anjos. Porque eu creio que nós também estaremos acima dos anjos. Paulo fala que nós julgaremos os anjos por É causa verdade, da sim. nossa redenção. Sim. Você acha que Maria precisou ser Mas olha só, ser foi legal, salva? mas acho que sim. Mas foi muito legal. Se ela precisou Mas foi ser muito salva, legal, foi calma muito aí, legal se isso que ela você falou, precisou porque ser olha só, salva, agora e você ela não tem veio, pecado, ela foi salva do quê? você lê que Ela São foi salva Paulo do quê, diz, Ariel? São Paulo diz que nós Não, estamos peraí, acima dos ela anjos. foi salva do Olha quê? só, Tamis, mas eu Ela já vi precisou- várias... Peraí, ela foi salva por preservação. Quem explica isso é o Beato Duns Scotus, né? Antes do protestantismo surgir. Que a salvação de Maria não é uma necessidade, é uma conveniência. Porque convinha que Deus salvasse o ventre e a pessoa dona do ventre, sobretudo sua mãe, então no caso, antes de salvar a humanidade. Cristo vai salvar a humanidade do pecado, mas não tem a capacidade de salvar o ventre que vai gerá-lo. Então, Maria é salva por preservação. E Duns Scotus explica, existem duas formas de salvar uma pessoa. Antes da queda e depois da queda. Imagina um precipício, a pessoa vai cair no precipício, você impede que essa pessoa caia. Salvação por preservação. Ou essa pessoa cai e você depois vai salvar ela. Salvação depois da queda, por redenção. Mas a salvação de Maria é conveniente que seja feita antes da queda. Portuit decit ergo fecit, disse Beato Duns Scotus. Deus podia, convinha que ele fizesse, então ele foi lá e fez, e salvou Maria. Por isso ela vai dizer, minha alma exulta em Deus, meu Salvador, de alegria em Deus, meu Salvador, porque ela foi salva sim, mas não porque ela pecou, caiu e depois foi salva. Ela foi salva por preservação, antes. E assim nos explica o dogma da Imaculada Conceição. Bom, gente, esse vídeo já deu 30 minutos e eu reagi apenas a 15 minutos do debate. Eu quero fazer um vídeo ao vivo, e que bom que foi a parte de Mariologia.
né? E nós vamos responder esse vídeo com mais calma depois. Mas para não ficar só no campo da Mariologia, eu vou aqui, ó, aleatoriamente, gente. Eu não sei, eu não assisti. Vou pegar lá no meio do vídeo para ver o tema que eles... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o segundo tema apresentado pelo Ariel. Não dá para ver a mudança aqui, né? Vou pegar aleatório, gente, porque eu não sei mesmo o que vem por aqui. Ó, esse pastor aqui é bem conhecido. Vamos pegar ele. Vamos ver o que ele fala aqui. A partir daqui. Pão é uma coisa que não é essencial? Não tô entendendo essa comparação. Vamos lá, vou explicar de novo Sim, então. sim. Você acha que um acha que é Deus, outro acha que é só um pedacinho de pão. Isso é uma coisa... Ah, Eucaristia, né? Então deixa eu... Vamos ver o que eles estão falando da Eucaristia aqui. Já abri o texto bíblico aqui. Tudo bom? Beleza? Ariel, então eu vou fazer uma autocrítica aqui, por exemplo, apesar de respeitar, eu não concordo com as igrejas de parede preta. Você concorda, né? Não. Você não concorda? O quê? Com as igrejas de parede preta? Ah, você não concorda? Pensei que você concordava. Pra concordar com o que delas, Da exatamente? parede ser preta, daquela... Eu acho que não é adequado o centro do culto ser uma coisa que causa dopamina. Legal. Não concordo. Você concorda com o falar em línguas, né? Ou o católico Concordo. também não? Fala, tem católicos que falam, né? Não é um... Mas você concorda? Sim, é um dom do Espírito Santo. Você concorda. Então, Assim, não, a pergunta é o que eu concordo. A igreja ensina o falar em línguas que o pentecostal fala. A igreja autoriza as pessoas a... Não, tô perguntando se autoriza. Ensina, porque aí nós tá tendo A divisão. igreja não ensina a falar Porque em hoje o línguas, que é um movimento... dom, né? Não, o que acontece é que na Bíblia teve dois aspectos da oração em línguas, né? A xenolalia, que foi o que aconteceu, né, lá em Atos 2. O que seria isso? Línguas estrangeiras que eram entendidas, né, as línguas maternas. É como se o apóstolo orasse no idioma que não era o dele, e as pessoas que estavam lá, obviamente, iam entender, porque a oração estava sendo feita em idiomas compreensíveis, obviamente, né? Num idioma. Então, é a mesma coisa do apóstolo Paulo rezar, ali, orar em português, sendo que o português não era a sua língua materna, para que outras pessoas que compreendessem o português ali presentes pudessem compreender. Isso é a xenolalia. Mas há também o aspecto da glossolalia, né? Que diz que a oração ela é incompreensível. É uma linguagem que os homens não compreendem e que só Deus compreende. Também é presente na Sagrada Escritura. E é isso que o Ariel está querendo argumentar. Se é bíblico, se está na Sagrada Escritura, então é possível, como o dom do Espírito Santo e o dom das línguas, é um dom também ali, um dom de Deus, um carisma no caso, né? Que pode ser exercido pela igreja em algum momento. O movimento carismático da Igreja Católica faz o que o movimento pentecostal faz. Você Eles fala têm mal um do movimento avivamento, pentecostal. né? Eles têm um avivamento do Espírito Santo, sim. O meu problema é o centro do culto. Então, mas não é divisão? Não, mas não é uma divisão. Você falou que a Igreja Católica não tem divisão, isso é. Não, porque olha Temos só. igreja... Não é. Porque a renovação carismática católica é reconhecida mais de 50 anos atrás, no dia da exaltação da cruz, eu não vou me lembrar o ano correto, mas mais de 50 anos, no dia da exaltação da cruz, no mês de setembro, a igreja reconheceu a renovação carismática católica como movimento da igreja. Isso está documentado em tudo. Tá? Existem órgãos dentro da igreja responsáveis por gerir, por acompanhar essa questão do movimento carismático, que é o CARIS. Né? Então, isso faz parte da Igreja Católica oficialmente. Igrejas católicas hoje que a parede é preta. Mas todos os E carismáticos você tá falando vão- que discorda. não é uma igreja católica, é um salão paroquial. Ah, alguma não, coisa. peraí. Mas o centro... Peraí. Mas o centro da Não. igreja... Salão paroquial. Esse é o nome. O cara tá de brincadeira. Não, esse é o nome. Vocês estão rindo, vocês não conhecem a igreja, a gente chama de salão paroquial. Ariel, salão paroquial. Nossa, mas que bizarro, hein? Será que o jovem aí não sabe que nós temos salões paroquiais? Onde acontecem eventos extra, fora da Santa Missa? Reuniões de pastoral, catequese. Você acha mesmo que o templo da Igreja Católica é desprovido de estrutura para que as outras atividades necessárias, sobretudo pastorais, aconteçam? Pelo amor de Deus, gente, que loucura. Ele ainda dá risada. Que loucura. Eu acho que o senhor conhece pouco de Igreja Católica, bem estruturadas, com salão paroquial, com escola de catequese, com cômodos e mais cômodos para que todo o trabalho pastoral seja feito. Acho que o senhor é que conhece pouco de Igreja Católica. É o salão paroquial, é um salão do lado. Não é padre, mas Não, assim, aqui a gente tem a vamos aqui. igreja Eu e entendi. tem um salão pra fazer outras coisas. O que a gente tá dizendo? Não. Que existe um centro do culto, que é a missa. É isso aí, ó. Onde você se Inclusive, reúne ó, pra peraí, fazer uma a missa missa é um culto, é uma A mi- igreja. Não, a missa ela é feita dentro da igreja. Em algumas ocasiões Não, faz num tem Que galpão. culto, reunião, meu Imagina. irmão. Catequese.
estudo catequético, reunião para organizar as atividades da igreja, reunião de pastoral, conselho paroquial, administrativo e pastoral. A igreja católica é organizada, filho. A igreja somos nós. A igreja... Não, mas vamos entrar naquela que não claro sou que eu desigrejar. concordo, eu Pelo concordo que a amor de Deus, igreja você sabe que eu não sou. concordo que a igreja somos nós, mas digo, dentro do templo ali, do edifício e tudo mais, a gente celebra a missa. Esse é o centro do nosso culto, que é semelhante, né, à ideia de ser. Eu entendi, Ariel, mas assim, Agora, você falou que não tem fora dali, divisões. fora Por dali, exemplo, todo mundo aqui vai a fazer uma forma de autocrítica viver. desse monte de igreja que abre. O cara às vezes nem estudou e abriu um CNPJ. Isso todo mundo aqui vai Cadê a ser contra. Eucaristia? Agora, Cadê o o Catanos tempo? falou, Vou até a igreja guardar a batista, Bíblia por aqui, exemplo, vai ter um monte Não de sei se todo batista, mundo vai ser mas contra tem uma tudo. convenção. A presbiteriana, por exemplo, tem um presbitério, tem toda uma questão Tem tantas, organizacional. Israel, porque tem uma divergência de fé entre Por vocês. conta que a gente não pode fazer esse anacronismo, a gente tem que entender que a igreja se desenvolveu e hoje são milhares e milhares de pessoas. Então, até por uma questão organizacional. O tema aqui já descambou tudo. Vamos ver outro tema aqui. Vamos ver aqui. Minha quarta afirmação é, enquanto pastores enriquecem, a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo. Essa eu quero ver. Finalizou. Ah, É rapidinho. Vamos lá. bem-vindo de volta. Outro ad hominem. Assim não dá. Mas é Olha mentira só o que o eu que falei? você apresentou. Ah. Que enquanto pastores enriquecem, Uhum. a Igreja Católica continua sendo a maior igreja em conceito de caridades. Nós temos dois Maior pontos instituição, aqui. maior instituição de caridade do mundo, não é nem Tem igreja, pastores né? aqui? São ricos? Eu também não. Então, Não, mas é que já fica eu um não pouco falei, complicado. mas peraí, ó, você falou de falácia, né? O senhor agora Não, você apontou falou que tem pastores. pastores aqui Sim. que não. Você apontou que tem pastores que não Sim. enriqueceram, então a minha afirmação tá errada. Isso é uma falácia. Porque a minha afirmação não disse enquanto todos os pastores enriquecem. Não, é só para mostrar para Enquanto você que a gente pastores tem que tomar enriquecem. cuidado quando nós falamos Mas você não sobre concorda? um título Mas você não concorda que tem construído. Ele não disse enquanto todos os pastores enriquecem. Ele disse enquanto pastores enriquecem. Isso é notório, né? Vamos olhar para Edir Macedo. Ou vocês vão dizer que o Edir Macedo não é pastor. Ele não é só pastor, mas considerado o pastor evangélico mais rico do mundo. Ah, mas existe também o católico mais rico do mundo. Esse não seria o ponto. Concordo, mas a afirmação dele precisa ser observada. Enquanto é notório ver nas notícias pastores envolvidos nessa questão de escândalos financeiros. A Igreja Católica, que também não é isenta nesse ponto dos membros se enriquecerem muitas vezes com rolos, podemos dizer por aí. O que o Ariel afirma é que a Igreja Católica Apostólica Romana é indiscutivelmente a maior instituição de caridade do mundo. Né? Mais de 20 mil escolas, universidades, mais de 100 mil hospitais, leprosários, asilos, né? Outros tantos mil órgãos dentro da igreja focados apenas na caridade. Sim, no assistencialismo, que é importantíssimo. Isolado ele não tem fundamento nenhum, mas a igreja, aqui o caso, a ajuda ao próximo, a caridade, a alimentar os pobres, a preferência pelos pobres, que muitas vezes é subjugada, inclusive por pessoas dentro da igreja católica que não entendem esse termo. É isso que o Ariel está afirmando. Pastor que passou do Eu limite. concordo que existem ovelhas e bodes como em qualquer religião. Todavia, como eu sei que Concordo. tem aqui, quem disse que a caridade salva e quem disse que a Igreja Católica é o único órgão que faz caridade? Eu falei isso? Não falei Entendeu? isso. Eu só acho Mas que é em curioso. determinado momento, Ele está colocando aqui na boca do Ariel coisas que ele não disse. Ele disse, enquanto, eu até decorei, enquanto há pastores se enriquecendo, a Igreja Católica continua sendo a maior instituição de caridade do mundo. E isso não é estatística e dado da igreja, e sim disponível para qualquer pessoa que quiser fazer alguma pesquisa idônea na internet, vai ver que a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo. Orfanatos, leprosários, hospitais, né? Escolas, institutos de educação, de apoio aos pobres. É isso que ele está dizendo. você vangloriou um pouquinho o seu Não, mas lado. eu acho Vamos uma lá. coisa, eu acho que é desejável. Muçulmanos fazem caridade, budistas fazem caridades, Tudo protestantes bem. fazem caridades, Mas você não ateus acha- fazem Mas caridades. chama atenção que no meio protestante, que teoricamente veio para reformar a igreja. Ah. Né? Eu sou muito protestante dizendo, a gente veio para acabar com a venda de indulgência, veio Perfeito. fazer isso, aquilo. E depois de passar os anos, a gente olha, tem pastores Muitas aí igrejas milionárias. pedindo dinheiro né? para comprar Verdade, jatinho. Concordo. Mas helicóptero. o Vaticano não tem voto Mas de não é pobreza. triste? Você Mas não o concorda que é Vaticano triste? não tem voto de pobreza. Mas Também vamos lá. não é triste lá. Não acho triste o Vaticano. Porque Imagine você se pega a o riqueza Papa.
do Vaticano Você acha que o Papa, por fosse exemplo, o Papa tem uma Ferrari dividida passando por entre aí? determinados Você já viu como é que países é? subdesenvolvidos? Não seria bom também? Mas a riqueza do Vaticano, olha só, é engraçado esse tema da riqueza do Vaticano. Porque assim, é aquele edifício lá. Se a gente fosse. Vamos fazer avaliar quanto Isso aí é o custaria. que nós sabemos. Eu Não, tô quanto escondido custaria aqui aquele até no terreno, por negócio. exemplo. Só que a gente vai vender aquele terreno pra dar dinheiro pros. Vamos dizer que o Papa faça isso. Vamos, vou vender os terrenos aqui pra todo o Vaticano, vamos vender pra dar pros pobres. Quem ia comprar o Sim, Vaticano? Israel, mas Ariel, em determinado momento... Não é o Israel, dinheiro que tá no. Não é o dinheiro que o Papa tem no bolso. Você acha que o Papa tá lá o quê? Jogando videogame? Você coloca, acredito que Não, não, até bem... O gesto de caridade da igreja não é para resolver todos os problemas do mundo, até porque isso não seria possível, mesmo vendendo todas as riquezas do Vaticano. O ponto não é isso. O ponto é querer que apenas o Vaticano venda as suas riquezas, que, de certo modo, são riquezas da humanidade. Muitas questões do Vaticano é riqueza da humanidade, não do Vaticano. Um aspecto cultural, né, de antiguidades, de artefatos que são guardados pela igreja, guardados mesmo, a igreja é guardiã de muitas coisas que realmente valem muito, mas isso não resolveria toda a fome do mundo. Agora, inegável é o fato de que, observando as estatísticas que eu afirmei para vocês, né, se a gente faz uma pesquisa muito rápida, a Igreja Católica inventou a universidade. As primeiras santas casas de misericórdia, ou seja, hospitais públicos, foi a Igreja Católica que construiu. Os orfanatos, os asilos, que inclusive tem pastor protestante aí, né, Eliseu, dizendo que o asilo é uma questão pagã, né, sendo que o asilo foi inventado pela Igreja Católica para cuidar de idosos abandonados. E aí vai, institutos de educação, leprosários, como disse, casas de misericórdia, de acolhimento, comunidades terapêuticas, que agora, inclusive, os protestantes também fazem. Tudo isso é a Igreja Católica que empreende, num primeiro momento, sendo precursora de todas essas coisas que são benéficas para o bem do próximo. E é isso que o Ariel está tentando dizer. E aí vocês vêm com esse papo, o Vaticano então venda os seus bens. Por que os pastores de vocês não vendem? Por que então que a Assembleia de Deus não vende todos os seus templos? Por que o pastor lá, esqueci de novo. Eu citei ele aqui hoje. Da Universal, como é que foge da cabeça? O Edir Macedo, fala para ele vender tudo. O pastor do chapéu lá vender tudo, como é que ele chama lá? Esqueci também. Igreja Mundial, não sei o quê. Fala pro R.R. Soares vender tudo. Para isso, né? Vamos lá, você coloca a caridade como algo, se fosse totalmente exclusivo dos católicos, e esquece o que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 7. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Concordo. Então, profetizei em teu nome, preguei em teu nome, fiz caridade. Mas inegável é o fato de que Jesus nos manda fazer caridade, sim. Né? Aqui, Mateus 25, 37. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Porque Jesus tinha acabado de falar, né? Aqueles que me viram assim, me serviram. Eu estive com fome, estive nu e vocês me acolheram, me alimentaram, me vestiram. Né? E agora Jesus responde: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que fizeste. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Então está aqui sim a importância da caridade. A caridade feita de puro coração mostra que o homem entendeu a mensagem de Jesus. Então a caridade é importante sim. Volto a dizer, sem fé ela não é nada. Assim como a fé sem a caridade, sem a obra, sem o serviço ao próximo. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Cada qual não busca os seus interesses mais do próximo. Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 35. Há mais alegria em dar do que receber. E neste aspecto, neste ponto, ninguém pode dizer que a Igreja Católica não o faz. Então depois eu vou reagir ao resto. Eu peguei aqui, tirando o início deste vídeo, a parte que segue, né? Aqui foi de forma aleatória. A primeira parte ali de Mariologia já respondemos, mas nós vamos analisar depois com mais calma esse vídeo aqui, tá bom? Eu agradeço a audiência de todos até aqui. Peço que vocês possam compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas e interagir com ele agora. Há muito tempo nós não fazíamos um vídeo aqui de 45 minutos no nosso canal. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
pega eles, Nossa Senhora. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.